Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje então eu trago-vos um vídeo onde vamos falar um bocadinho sobre o clima na Tailândia e qual é que é de facto a melhor altura para cá vir. Temos ali um gatinho a dormir ali atrás, mas que bem, não é? A vida de gato realmente é uma vida sem chatices. Ok, malta, eu trago-vos então este vídeo porque realmente é das perguntas que eu recebo mais. Qual é que será a melhor altura, aliás, para visitar então a Tailândia? É uma resposta, aliás, a resposta é um bocadinho mais complexa do que aquilo que podemos expectar. Isto porque a Tailândia é um país comprido, é grande, é comprido, portanto há imensas diferenças se estivermos a falar então do norte do país, se estivermos a falar do sul, da costa este ou oeste. Por isso é que eu decidi fazer então este vídeo para que vos possa ajudar nesse sentido. E desse lado, se chegaste aqui a este vídeo de paraquedas, o meu nome é Neuza Mariano, muito prazer, eu estou a viver na Tailândia e nós temos aqui no canal uma playlist já com cerca de 80 vídeos exclusivamente sobre a Tailândia, portanto eu vou deixar também aqui na caixa de descrição para que eventualmente possa ajudar a nível de suporte sobre a Tailândia, portanto vou deixar aqui o link direto para essa playlist. Ok, então, para começar, aquilo que eu vos posso dizer é que a Tailândia tem, assim, de uma forma transversal, duas grandes estações. Temos, então, a altura das monções, que há até quem chame a altura do verão, e, efetivamente, há uma coisa engraçada, que na altura das monções, eu tenho a ideia que está sempre muito mais calor do que nesta altura que estamos agora. Eu estou a gravar este vídeo no finalzinho do mês de novembro. Está calor, está sempre calor aqui na Tailândia, mas aquilo que eu sinto, muito sinceramente, é que na altura das monções, que se caracteriza por basicamente chuvas muito fortes e muito intensas, eu tenho sérias dúvidas relativamente à temperatura, porque parece-me que na altura das monções a temperatura está cerca de 5 graus mais elevada do que está neste momento. Isto porque, na minha opinião, lá está, porque a umidade é muito mais alta, o céu tem sempre imensas nuvens, o que faz aquele efeito de estufa, portanto nós ficamos aqui com um ambiente muito condicionado, exatamente por essa grande umidade e por muitas nuvens então no céu. Precisamente por isso é que nessa altura das monções chove mesmo muito. Aqui na Tailândia é um clima tropical, os dias então são sempre quentes, não há de haver aqui nenhum dia que vocês tenham frio, eu garanto. Os dias começam sempre muito cedo e também terminam muito cedo. Foi uma das coisas que eu notei muita diferença, tendo em consideração o país onde eu moro, não é? Europa mediterrânica, e então eu senti muita diferença, porque nós no verão em Portugal chegamos a ter dias que terminam às 9 da noite, com jeitinho 10. Portanto, e aqui na Tailândia isso já não acontece. Mais ou menos às 6h30 o sol põe-se, portanto os dias são um bocadinho mais curtos nesse sentido. Então, agora para conseguirmos perceber mais ou menos como é que funciona o clima aqui na Tailândia, nós podemos então dividir o país em 4. Podemos então dividir o país para o lado norte, digamos de Bangkok para cima, e depois de Bangkok para baixo, o sul, mais esta zona aqui das praias. E depois temos ainda a costa este e a costa oeste, que também têm algumas diferenças. Na zona norte da Tailândia, as estações são muito bem definidas. Entre novembro e maio é o clima mais seco, portanto realmente é mais difícil que chova nessa altura. No mês de fevereiro, a zona norte da Tailândia é uma altura mais fresca, mas nunca está frio. Entre a altura de fevereiro e abril, nesta zona mais a norte da Tailândia, nomeadamente Chiang Mai, que é uma zona muito visitada, especialmente por toda a parte mais selvagem, é também a zona mais barata da Tailândia. É também um parênteses que eu queria fazer aqui. De facto, se vocês vierem para a Tailândia e se vierem fazer uma visita, nomeadamente se começarem pelo norte, Chiang Mai, e depois descerem para Bangkok e depois praias,
Se tiverem que comprar alguma coisa para vocês, para oferecer, comprem em Chiang Mai, porque lá é tudo muito mais barato, tanto a nível de alojamentos, produtos, alimentação, e Bangkok sobe um bocadinho mais o preço e depois aqui na zona do sul é tudo mais caro. Agora vamos falar então da zona sul da Tailândia, que é exatamente aqui a zona das praias. É muito comum quando alguém decide visitar a Tailândia, é muito comum visitar Bangkok e depois vir então para as praias. Há basicamente duas grandes estações, que é a época seca e a época úmida, onde chove muito. Portanto, entre abril, maio e outubro, a monção do sudeste traz chuva e por vezes tempestades pesadas na costa oeste, que é a zona do mar Andaman. Assim, durante este período do ano, deve escolher se calhar a costa do Golfo da Tailândia. Por exemplo, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao. E para ir para estas zonas, o ponto de partida é sempre em Surat Thani. Entre agosto, setembro e dezembro, a monção afeta a costa este, ou seja, o Golfo da Tailândia, sendo outubro e novembro meses com maior intensidade de chuva. Assim, durante este período do ano, deve escolher ir para praias da zona oeste, que é parte de Koh Phi Phi, por exemplo, Koh Lanta, que é onde eu estou. O ponto de partida para estas ilhas normalmente é Krabi. Entre janeiro e março, o tempo costuma estar realmente bastante agradável em ambas as costas. Eu gostaria então também de reforçar que, regra geral, março e abril são alturas em que costuma estar muito calor. Eu vou-vos dar aqui o meu exemplo. A primeira vez que eu vim à Tailândia, que foi aquelas viagens super turísticas, através da agência e tudo mais, eu cheguei aqui em abril. E de facto o calor acaba por dar alguns constrangimentos, no sentido em que está mesmo muito calor e estar a visitar templos. Na altura eu cheguei a Bangkok primeiro e era todo aquele fascínio de visitar templos, visitar os mercados, a não ser os mercados noturnos, que de facto está um bocadinho mais fresquinho à noite e nesse aspecto não há grande problema. Mas se desse lado vocês sofrem imenso com o calor, eu gostava de deixar este alerta que março e abril costuma de facto estar muito calor. Em todo o caso, queria também alertar-vos que precisamente nessa vez que eu vim, a primeira vez que eu vim cá, que foi em abril, eu deparei-me com uma grande festa. A Tailândia estava com uma festa enormíssima em abril, mais precisamente dia 13. Fui pesquisar do que é que se tratava, gostava de saber porque é que a Tailândia estava realmente em festa, o que é que eles estavam a festejar. E na altura fiquei completamente surpreendida e rendida porque percebi que aquilo que estavam a festejar era o Songkran. O Songkran não é nada mais, nada menos do que a passagem de ano na Tailândia. Isto porque o ano aqui é regido pelo nascimento de Buda. E as festividades nada têm a ver com Jesus Cristo, portanto, são outras datas, outras festas. Portanto, nesse sentido também foi muito enriquecedor poder estar aqui numa altura em que estava muito bom tempo, muito calor, como eu vos disse, mas em todo o caso, poder participar do Songkran foi realmente muito especial. Bom, outra coisa que eu também vos queria sensibilizar é de facto para uma situação. A Tailândia está todo o ano com bastante calor, portanto não há nenhuma altura que vocês realmente possam cá vir e que possam ter o constrangimento de não fazer praia ou de não andar de chinelo, porque está sempre imenso calor, está sempre bom para ir ao mar. O mar aqui na Tailândia é bastante quente, a temperatura é bastante alta, portanto, seja qual for a altura que vocês cá venham, vocês vão sempre poder fazer praia, mesmo na altura das monções. Confesso que antes de conhecer bem as estações do ano aqui na Tailândia, eu quando ouvia falar da época das chuvas, da época das monções, confesso que era algo que me assustava um pouco, porque realmente a nossa concepção de chuva
é completamente diferente, porque eu nunca tinha estado num país tropical, portanto a minha concepção de chuva era muito limitadora, ou seja, eu pensava que de facto iria ficar muito limitada na minha viagem. Em todo o caso, aquilo que eu percebi foi exatamente o contrário, porque o tempo está sempre agradável, como eu vos disse, e está sempre calor para fazer praia. Como vos disse no início do vídeo, tenho a impressão que na altura das monções o calor é mais elevado e de facto este ano eu constatei isso. Na altura das monções houve dias em que a temperatura estava realmente com 34 graus, a nível de umidade não sei precisar a percentagem, mas era altíssima. E é bastante cansativo fazer tudo, vocês ficam mesmo... Eu fico com a tensão muito baixa e agora estamos por definição na altura em que estamos em época alta, agora no final de novembro, e a temperatura não está assim tão alta. Hoje estão cerca de 28 graus, está ótimo, está calor, eu estou com o ar-condicionado ligado, a ventoinha não está porque tenho receio que faça aqui interferência no som, mas isto para vos explicar que está sempre calor. Portanto, nesta altura da época alta, que começa agora e vai por defeito até março, abril, é uma altura em que a Tailândia tem muita gente. Portanto, gostava também de vos sensibilizar para isso. Claro que isto depende muito do tipo de turismo que vocês pretendem fazer. Se calhar se pretendem mais festa, mais praia, mais convívio, agora é uma altura muito interessante porque realmente há muitas pessoas na Tailândia. E fazendo aqui um entre parênteses, a Tailândia é o país mais visitado do mundo. Bangkok é a cidade mais visitada do mundo. Portanto, se vocês querem incluir na vossa estadia na Tailândia esta parte mais... Ok, como estávamos a falar, se vocês procurarem realmente uma Tailândia mais festiva, com mais pessoas, mais festas, realmente nesta altura, se calhar é a melhor altura. A partir do finalzinho de novembro até março, abril, é uma boa altura. Agora, se procuram uma Tailândia mais tranquila, com menos pessoas, eu aconselho vivamente a época das monções. Porque aquilo que eu costumo dizer quando me perguntam é que realmente não há de haver nenhum constrangimento em fazer praia porque está sempre imenso calor. E as monções também, lá está, na minha opinião, são uma altura muito bonita porque realmente estar e ver uma chuvada tropical é fantástico. Eu nunca tinha visto, eu sempre gostei bastante de chuva. Sempre gostei bastante de chuvas intensas, de raios, trovões, sempre me fascinou bastante. Mas lá está, em Portugal isto é tudo muito associado a um tempo frio e, enfim, aqui na Tailândia nada tem a ver, as chuvas realmente são maravilhosas, é um grande espetáculo da natureza e, por outro lado, todo o país nessa altura, onde realmente está a chover muito, a natureza é muito mais exuberante. Ao passo que na altura mais seca existe muita vegetação que fica adormecida, sabem? Alguma que morre, evidentemente, mas muita que hiberna, digamos assim. E então, nesta altura das monções, a vegetação é muito mais exuberante. Portanto, é uma altura também bastante válida para que vocês possam então vir aqui. Até porque, mesmo na altura das chuvas, não chove sempre, não fica constantemente a chover. Às vezes chove uma parte do dia, às vezes sim, pode chover um dia inteiro, mas não é assim sempre. Portanto, há abertas e há sempre dias também lindíssimos e com aquelas águas incríveis. Portanto, acho que é uma escolha bastante pessoal. E já sabem, deixem um grande like se vocês gostam deste tipo de conteúdo acerca da Tailândia. Para mim é muito importante, é a forma que vocês têm realmente de apoiar aqui o canal. Vou esperar então os vossos comentários, alguma dúvida que tenham, podem escrever que eu respondo sempre. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo, um grande beijo e até ao próximo.